Olá, meus alunos, minhas alunas. Hoje é a nossa primeira aula utilizando dessa ferramenta de EAD. Eu estou aqui em casa. É um pouco estranho até esse tipo de aula. Nós estamos acostumados sempre a estar trabalhando presencialmente, mas é necessário nesse momento devido ao coronavírus. Nós já falamos bastante sobre esse vírus. Eu não diria que eu estou de quarentena, né? Mas nós estamos, na verdade, num processo de isolamento social, que é um processo bastante importante para evitar a propagação do vírus. E lembra aquela curva que nós estudamos? Nós temos que impedir que essa curva chegue a algo insustentável. Então, eu fiz uma pequena mudança. Nós tínhamos começado a trabalhar com genética. No entanto, como é um conteúdo mais complexo para ser trabalhado em forma EAD, nós vamos voltar a trabalhar com as questões de ecologia, evolução, e retornando às aulas nós passamos para, então, genética. A gente vai falar um pouquinho agora sobre poluição do ar. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em poluição do ar. Então, o que seria poluição do ar? Toda a degradação da natureza provocada por agentes físicos, químicos ou biológicos. Então, quer dizer, a poluição do ar seria você retirar do ar as características naturais dela, você degradar aquilo que a natureza tem. Então, quando você coloca um agente físico, um agente químico ou biológico no ar, você altera esse ar e então você vai estar provocando um processo de poluição. Então, a poluição ela vai estar relacionada com diversos produtos. Então, nós temos aqui, por exemplo, dióxido e monóxido de carbono, nitrogênio, enxofre, partículas sólidas e assim por diante. Então, o que a gente vai ter como consequência dessa poluição do ar? Então, uma consequência bastante importante é a chuva ácida. Então, lembra, esse aqui. A chuva ácida, ela tem uma relação direta com carros. Então, você vai ter em produção, por exemplo, de enxofre. Esse enxofre vai formar um ácido, então formando uma chuva ácida. O branqueamento de corais é um problema muito grande que nós temos. Então, o aumento de temperatura da Terra está fazendo com que a temperatura do oceano aumente, está tendo também um aumento de acidez da água e os corais estão perdendo a cor. O perder a cor significa que as algas que viviam em uma relação quase que simbiótica com eles morra e, consequentemente, isso leva à morte das algas e também dos corais. Nós temos ainda aumento de doenças respiratórias, um problema bastante grave, regiões com bastante poluição, pessoas com asma, bronquite é muito maior, então ainda pode ocorrer, por exemplo, rinite e outros problemas respiratórios. Ainda nós vamos ter uma diminuição da diversidade vegetal, porque como as plantas elas acabam sendo sensíveis a essa mudança da poluição do ar, muitas espécies acabam morrendo. Lembra que nós já falamos sobre isso quando nós estudamos líquens. Então, muitos líquens acabam morrendo devido ao aumento de poluição do ar. Nós temos ainda o efeito estufa, levando à redução da quantidade de gelo nas calotas, consequentemente, com o aumento de nível dos oceanos. Isso provoca redução de biodiversidade e ainda pode levar à destruição de áreas que hoje nós utilizamos, ou como balneários, como praia, e até mesmo cidades próximas ao mar. Bem, então quando eu penso no efeito estufa, eu não posso esquecer nunca que o efeito estufa é natural. Então, o meu problema não é o efeito estufa, mas sim essa intensificação do efeito estufa. Então, quando eu tenho uma intensificação do efeito estufa, o que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade de calor sendo presa na Terra muito maior do que aquela quantidade de calor que deveria estar na Terra em condições naturais. Então pode ver, aqui você tem uma quantidade de calor X no efeito estufa natural, e aqui você pode ver que a quantidade de calor está bastante ampliada quando esse efeito estufa, que ocorre então de forma não natural, intensifica o processo. O monóxido de carbono é um grande problema também. O monóxido de carbono, vocês devem lembrar que a fórmula dele é CO, diferente do dióxido, que é o CO2. Esse monóxido de carbono, ele é um gás inodoro e incolor.
e ele é formado pela queima incompleta de combustíveis. Então, quer dizer, combustíveis fósseis, por exemplo, isso ocorre. Então, quando a pessoa inala esse monóxido de carbono, o que vai acontecer? Esse monóxido de carbono, o CO, ele vai ficar preso de tal forma que ele impede a formação de oxihemoglobina. Ou seja, ele se gruda, forma um carboxiemoglobina, impede então que o O2 fique preso na hemoglobina, formando oxihemoglobina. Consequentemente, a quantidade de CO circulante no sangue vai aumentando, enquanto que a quantidade de O2 no sangue vai reduzindo, o que pode levar a uma intoxicação, até mesmo a morte da pessoa pela inalação de monóxido de carbono. A redução da camada de ozônio é outro problema. Lembra que nós temos o O2, que é o oxigênio, na forma molecular, e o O3, o oxigênio na forma de ozônio. E o oxigênio na forma... esqueci o nome agora, na forma atômica, desculpe. Então, o que acontece? Aqui você pode observar que nós temos a molécula de ozônio. Essa molécula de ozônio, então, ela pode acabar sendo quebrada, e ao ser quebrada, nós vamos reduzir a quantidade de ozônio disponível na nossa atmosfera. Como esse ozônio, ele tem um papel importante na filtração do raio ultravioleta, a redução da camada de ozônio automaticamente faz com que nós, seres vivos, fiquemos muito mais expostos à ultravioleta, podendo levar a consequências como câncer e até mesmo morte de seres vivos que são mais sensíveis a essa mudança na quantidade de O2. Então veja, aqui nós teríamos o clorofluorcarbono, ele foi proibido, felizmente. Então, o que nós temos com ele? Na presença do CFC, há o raio ultravioleta, o clorofluor, e veja que ele se liga quebrando a molécula de O3. Então, ao quebrar essa molécula de O3, ele forma O2, o que a princípio não seria problemático para nós, a presença do O2, mas é problemático que eu deixo de ter, então, o O3, o ozônio, e então os raios ultravioletas penetram muito mais rapidamente, de uma forma muito mais eficaz na Terra, gerando os problemas que nós já falamos, câncer e até mesmo morte de alguns seres vivos. Nós tínhamos falado na chuva ácida, então lembra, na chuva ácida, que no caso, tanto eu posso ter ela pelo enxofre, quanto pelo nitrogênio. Então veja, no caso do enxofre, eu vou ter a formação de H2SO4, ácido sulfúrico, e aqui no nitrogênio, a formação de HNO, um ácido nitro. Então, as duas formas vão produzir substâncias ácidas na atmosfera que vão precipitar juntamente com a chuva. Isso vai fazer com que a acidez da chuva seja abaixo de 5,5. Lembra que 7 ela está neutra, acima de 7 ela está básica e abaixo de 7 ela está ácida. 5,5 é um nível de acidez bastante alto e ela vai chegar até abaixo disso, então vai poder destruir patrimônios públicos, pode destruir, por exemplo, obras de arte, obras do Aleijadinho, por exemplo, que estavam expostas, foram retiradas e colocadas dentro de museus para evitar a ação da chuva ácida, e pode levar também à morte de animais e morte de vegetais. E lembra também que essa acidez caindo dentro da água pode levar ao branqueamento de corais. Então, aqui é o efeito provocado pela acidez. Então, veja, a acidez está fazendo com que haja todo o esfoliamento dessas plantas e, consequentemente, com o desfolhamento, você fica sem a produção de fotossíntese, sem produção de oxigênio, sem produção de açúcares e leva à morte das plantas. Então, como eu já tinha falado dos corais, mas também peixes, ao entrar em contato com essa acidez, também pode levar à morte. A acidez do solo também ela vai ser alterada e plantas que não suportam o solo mais ácido acabam morrendo.
Um processo que ocorre também é um processo de inversão térmica. Então aqui nós temos uma massa de ar frio, uma massa de ar quente. Então, veja, ar quente, ar frio, ar mais frio. Durante esse processo de inversão térmica, o que vai acontecer? Toda a poluição que deveria estar colocada em diversas camadas, ela passa para uma única camada. Então nós temos o ar frio, o ar quente e o ar frio, ao invés de ar quente, ar frio e ar mais frio. Então, na inversão, nós vamos ter a mudança desse ar quente, que vai formar uma barreira, fazendo com que todos os poluentes que estavam distribuídos nessas camadas passem para uma única camada. Bem, se eu tenho todo esse ar quente numa única camada, a quantidade de poluição vai ser tão grande que eu vou ter, então, um aumento de problemas respiratórios, problemas alérgicos e problemas cardiorrespiratórios. Além, é claro, formação de chuva ácida. Bem, tudo isso que nós falamos tem a ver mais com questões atmosféricas. Então, a partir da próxima aula, nós vamos entrar em questões relacionadas à água e solo. Vamos ver um vídeo para finalizar nessa aula e depois temos algumas atividades.